Meus amigos, minhas amigas, senhores e senhoras, meus seguidores, povo que acredita, que confia e que busca sempre um motivo a mais para estarmos mais perto, mais presente uns dos outros. Hoje aqui no YouTube, passando para deixar aí o meu sentimento, os meus pesares a Paulo Gustavo, que nos abandonou, que nos deixou, infelizmente, devido ao Corona-19. O Corona-19 não tem uma classificação, não tem uma contraindicação, não tem uma escala de pessoas, ele não escolhe a quem ou a quando vai chegar. É necessário que nos cuidamos, sim. É necessário que usamos máscara, sim. É necessário termos uma higiene, sim. Mas como podemos ter uma higienização boa se nos falta água? Se nos falta dinheiro para comprar o sabonete? Se nos falta dinheiro para comprar um sabão? Se nos falta dinheiro para comprar um álcool gel? Se nos falta dinheiro para pagar a conta da água? A situação do Brasil cada vez se complica mais. Uns é porque não tem mais da onde tirar e outros porque não tem aonde tirar a água, né? Tem dinheiro, tem para pagar uma conta, mas não tem água, como nos morros, como nas comunidades, como nas vilas, como tantas pessoas que não têm sequer uma casa para morar. É triste saber que o Brasil, um país tão rico, tão poderoso, tão maravilhoso, tão transcontinental, com tudo de melhor e de mais lindo que existe no mundo, existe tantos milhões de pessoas abandonadas à sorte e à fé em Deus. Deus abençoe as favelas. Vou usar aqui a comunidade, né? Favela é um nome feio, mas é o verdadeiro nome. Comunidade é quando se está unido em comum, todos iguais, né? Vou usar aqui o Vidigal, né? Que de lá saem tantos artistas enormes, poderosos, se tornam famosos e grandes artistas na televisão, no cinema, no teatro, né? E, no entanto, a sua população vive numa negra miséria, né? Outro é Xerém, também da mesma forma. Outro é o Morro do Alemão, também da mesma forma. Vamos vindo mais para perto um pouco, vamos chegar ao Rio Grande do Sul, né? Morro da Cruz, Campo da Tuca, Rubem Berta. Ou, senhoras e senhores, são tantos lugares onde o povo vai se amontonando e vivendo da maneira como pode, sem água, sem luz, sem assistência social, sem assistência médica, sem vacina, sem cuidado. Oxa, é muito triste tudo isso. É muito triste tudo isso. E nós cada vez mais pobres e mais miseráveis e mais à mercê do Covid-19. A vacina chegou, sim, para muito poucos. A conta-gotas, contada uma gota por 1 milhão. É triste saber que os nossos governantes e que o Ministério da Saúde não funcione, não ande, não vá para frente, não pense no positivo. E a gente descobre coisas terríveis como alguns milhões de testes estavam guardados dentro de um container num aeroporto em São Paulo, Rio, não me lembro certo aonde, tá? Sem mesmo que a Secretaria da Saúde soubesse. Então, que ministro temos? Que saúde é essa que temos? Agora apareceu não sei quantos milhões de vacinas, também guardada em container, 180 milhões de vacina, ou 180 mil, não sei dizer o certo, guardado em algum lugar sem que ninguém soubesse, porque lá está, dentro de um container, esperando vencer os testes do Covid, o teste rápido do Covid. O governo doou para Uruguai, Paraguai, para Argentina, para evitar que vencesse a data. Mais absurdo ainda é ver o senhor Mandetta,
O primeiro-ministro da Saúde a enfrentar o Covid, que acha que regiamente o enfrentou com coragem e com verdade, declarar, né, que o senhor presidente ou alguém da casa presidencial escreveu uma carta pedindo para que a Anvisa trocasse os adjetivos da cloroquina como se tornasse um remédio positivo para a Covid. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é o último do que se pode pensar de um país como o Brasil. Ainda bem que a Anvisa não deu ouvido a esta carta, que até hoje não se sabe quem escreveu. Não estava em um papel timbrado, mas lá estava na reunião junto com o Mandetta. Senhor Mandetta, lamentavelmente você deixou o ministério. Lamentavelmente. Porque de lá para cá não existe mais Ministério da Saúde. O que existe são pessoas colocadas lá pelo senhor presidente, me desculpem, os bolsonaristas, tá? Para controlar e para dissimular a situação. Se não bastasse o senhor presidente andar no meio de tumulto e abraçar pessoas, limpar o nariz com a mão e depois alcançar a mão para uma senhora de idade, que nem eu vi no vídeo, não é fake news? Se não bastasse isso, o senhor ministro passeando num estado aí, sem máscara. Que exemplo! Que exemplo podemos ter nós brasileiros quando temos um presidente e um ministro da saúde que não estão nem aí para o Covid? Isso que o presidente já contraiu o Covid. Que exemplos temos nós se o ministro da saúde anda sem máscara na rua falando com o povo ou com seus assessores? Agora, para prestar lá o depoimento, lá nesse julgamento que estão fazendo aí, nessa CPI que estão fazendo, aí mandou uma carta dizendo que não pode comparecer porque teve contato com 2 assessores que testaram positivo. Verdade ou mentira, não se sabe. Mas o que se sabe sim, que ele andava sem máscara em outros estados, como se nada tivesse acontecendo no mundo, como se o Brasil não estivesse morrendo aos poucos não, senhoras e senhores, aos milhões. São 13.000 mortes diárias no Brasil de Covid, isso os testados, fora os que estão sendo enterrados sem teste. Não tem mais lugar no cemitério, não tem lugar mais em lugar nenhum. Estão ampliando os crematórios para poder eliminar os corpos, porque filas de corpos para ser cremado ou enterrado porque não tem espaço. É uma vergonha. Já deve fazer bem mais de 28 dias que fiz a primeira dose do Coronavac. Estou esperando a segunda. Mas não tem. Não chegou. A desorganização da saúde é tão grande, porque antes, quando chegava uma vacina para 3.000 pessoas, já era aguardada 3.000 doses para a segunda etapa, para a segunda fase, para garantir que fosse feito no tempo hábil. Agora não. Usaram tudo na primeira dose, para mostrar que estavam sendo vacinadas uma quantidade X de pessoas. Só que não vem a segunda. E sem a segunda, de nada nos vale a primeira. E nos põe de novo em risco, além de sermos cobaia, além de sermos pessoas usadas sem uma certeza de que aquilo vai garantir a nossa integridade, a nossa saúde, o não contágio com o Covid. Além de tudo isso, ainda nos falta o cumprimento da segunda dose. Lamentavelmente. Paulo Gustavo nos deixou um exemplo. O Covid não tem critérios. O Covid não tem números. O Covid não é uma estatística. O Covid não é um número. Paulo Gustavo não é
um número. Paulo Gustavo não é uma estatística. Paulo Gustavo é o sorriso do Brasil, calado para sempre pelo maldito e bandido Covid-19. Infelizmente. Vá com Deus, Paulo Gustavo. Vá com Deus, cada ser humano, cada irmão nosso que partiu durante esse ano e pouco de Covid, de corona. Que Deus os abrace nos céus e conforte o coração dos familiares e unja nossa mente, nossa cabeça com a fé, a força, a esperança e a clareza de que temos que nos cuidar e nos amar, porque o amor é o remédio. Já disse ontem, já tinha dito no Natal, na sua entrevista, a cura para o Covid já está aí, a vacina, disse Paulo Gustavo. É o amor. É o amor. Ame muito, abrace muito, beije muito, se dedique muito. Sejam muito, muito fiéis a Deus e às suas forças, aos seus espíritos, ao seu segmento religioso, independente de qual seja. Porque amanhã pode ser tarde para você dizer para mim que você me ama. Que você me ama. Então diga hoje, para mim, para você, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu inimigo, seja para quem for, diga o quanto você o ama e o quanto o amor é importante e transformador na vida do ser humano. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus de Nazaré e fiquem sobre o manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida do Norte, Rainha do Brasil. Até.